Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma live, a nossa 32ª. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Jair Júnior, e eu já vou apresentar ele para vocês, vou deixar ele contar. Mas no último programa nós falamos um pouco sobre câncer, sobre a dinâmica do câncer, até numa pergunta de de uma das pessoas que acompanha as lives, a gente falou um pouquinho sobre esse tema, e o Jair, ele sempre vem aqui assistir, né, ao vivo, e eu vi até que ele saiu um pouquinho mais cedo, né, Jair? E depois lá fora ele me falou: Uli, eu tive que sair porque eu achei que agora eu ia ter câncer em tudo quanto é lugar, que eu estava fubecado. Então, Jair, é um grande prazer ter você aqui comigo hoje. Prazer é meu, Uli. Sensacional estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Como você disse, eu assisti um pouquinho o seu programa, em 5 minutos eu saí com todos os cânceres possíveis e imagináveis. Fiquei imaginando até que ia brotar do globo ocular, né? E a gente conversou lá fora, foi bem legal a conversa que nós tivemos. O seu programa é um programa que eu admiro muito, a gente sempre está assistindo, sempre, né? E, pô, tô muito feliz por ter sido convidado para participar. Né? Então eu convidei o Jair para a gente conversar um pouquinho, porque o que acontece? Eu vou falando da teoria, mas sempre é muito bom receber esse feedback de vocês. E o Jair você tem uma história bem assim, conturbada, né, em relação a doenças. Sim, eu sou transplantado renal, e eu, como eu te falei na quinta-feira passada, eu acredito muito que a minha doença veio por problemas familiares, por briga com eu e meu irmão, e nós não nos falávamos há 14 anos, morando na mesma casa, não nos falávamos oi, tchau, Feliz Natal, nada, né? E eu acho que essa doença acabou vindo para unir novamente, porque ele foi a pessoa que, mesmo sem eu falar com ele, ele que fez a escolha de me doar o rim. E você falou que até a compatibilidade mesmo entre irmãos é sensacional, raríssimo. Nós pegamos o nível máximo, o médico falou que é mais fácil encontrar o Elvis andando do que a nossa... A gente fala que eu e meu irmão somos a mesma pessoa geneticamente, apesar de ter 3 anos de diferença de idade, então a gente tem uma compatibilidade fenomenal. Meu médico fala: você só perde isso aí se você quiser, né? Então nós somos muito semelhantes geneticamente. E você me contou também que o seu pai morreu cedo. Meu pai morreu com 29 anos. E que você teve esse problema com a mesma idade. Eu tive um problema renal com a mesma idade. Então você quase partiu na mesma idade que o seu pai. Sim, quase. Eu cresci acreditando, meu pai morreu, eu era muito novo, eu tinha 7 anos. Eu cresci acreditando que eu nunca passaria dos 29 anos de idade. Fiquei doente, sim, quase morri, né? Inclusive no tratamento, quase, né? Cheguei a morrer. Mas conseguimos passar, superar bastante, né, a estimativa de vida que eu achava que eu ia ter. Então isso também é uma coisa muito interessante, né? Porque quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente chama até de síndrome do aniversário. Quer dizer, é um aniversário de alguma coisa difícil, um aniversário de morte, um aniversário de uma tragédia familiar, onde a gente vê que de repente histórias se repetem. Né? Quer dizer, você repetiu de uma certa forma, você honrou o seu pai, quase seguindo ele na mesma idade. Só que alguma coisa você reformulou ali. Mas ao mesmo tempo você me contou de uma encrenca em relação à sua mãe. Tem várias. Tem várias. Você sabe que eu quero contar aqui pra você, depois daquela nossa conversa eu mandei uma mensagem pra ela. É mesmo? Eu não estou falando com a minha mãe há alguns meses, nós tivemos uma briga muito feia, e eu não estou falando com ela, e ela mandando mensagem, tentando ligar, eu não atendo, eu ignoro as mensagens, não a bloqueei no WhatsApp, né? Mas depois daquela nossa conversa, na sexta-feira eu estava no estúdio, e eu olhei pro celular, peguei a mensagem e falei assim: apesar de não querer falar com você, eu te amo. Mandei essa mensagem pra ela. Aí ela ficou toda emocionada, mandou uma mensagem: eu também te amo, todas aquelas coisas. E no Dia das Mães também mandei um Feliz Dia das Mães. Mas ainda não conversei com ela. Eu só mandei mensagem. Mas já passo, né? Porque eu não queria nem isso. Porque é isso que é legal, né? E até por isso que eu queria voltar a falar sobre esse assunto hoje. Porque às vezes a gente não entende, quando a gente fala, e quando o Bert Hellinger fala, que a gente tem um câncer, a gente adquire um câncer porque a gente não baixa a cabeça para pai e mãe, né? E geralmente é mais para mãe do que para pai, né? Quando a gente diz sim à vida,
que veio através deles para a gente, quando a gente, eu não sei se vocês também lembram, né? A gente sempre está com novas pessoas assistindo. Então, só para relembrar um pouquinho, né? Tem uma das leis que regem os relacionamentos, que é a lei da hierarquia. E a lei da hierarquia, ela diz que nós somos os pequenos e que os nossos pais são os grandes. E para os nossos pais, os grandes para eles são os pais deles e eles são os pequenos dos pais deles. E assim por diante. E muitas vezes, quando a gente fala, puxa vida, mas o que eu preciso fazer para baixar a cabeça para os meus pais? E aí a gente também aprende, né, Jair, até culturalmente, mesmo em termos de religião, quantas vezes as pessoas falam para a gente, você precisa perdoar os seus pais. E aí acontece uma das primeiras dificuldades e uma das primeiras crenças que a gente carrega e que acabam encrencando a gente no sentido de baixar a cabeça e de realmente, nesse baixar a cabeça para pai e mãe. Por quê? Porque a gente tem aquela ideia de que eu perdoar o meu pai ou eu perdoar a minha mãe, quer dizer que eu preciso desculpá-los daquilo que eles fizeram para mim, daquilo que me magoou, daquilo que me chateou. Quando, na verdade, é para além disso. Porque eu só posso me chatear com o meu pai, só posso me chatear com a minha mãe, porque, em primeiro lugar, eles me deram a vida. Ou seja, que é uma prepotência nossa. A gente entendeu tudo errado. A gente foi aprendendo que a gente precisaria perdoá-los no sentido de desculpá-los. Mas se eu tenho o poder de desculpar o meu pai ou desculpar a minha mãe, tirar a culpa deles, né? Eu continuo grande, quer dizer, sem querer a gente dá um tiro no nosso pé. E a gente nem percebe que a gente está dando um tiro no nosso pé. Né? Aquilo que a gente conversou na quinta-feira passada. Então a boa notícia é que eu não preciso perdoar o meu pai, ou preciso perdoar a minha mãe pelas coisas que eles fizeram. Por quê? Porque isso é pacote deles. É missão de vida deles resolverem as questões deles ou não. Então, esse perdão, na etimologia da palavra, tudo bem. Porque o perdão quer dizer doar tudo, entregar tudo. Então, se eu entrego para minha mãe as encrencas dela, se eu aceito ela exatamente como ela é, porque dentro desse outro ponto de vista, eu tô aqui. Então, eu devia dizer, né? Yuhu! Que você, apesar da sua encrenca, encontrou com meu pai e aceitou meu pai. E o pai, que apesar da sua encrenca, você aceitou a minha mãe do jeito que ela é. Às vezes eu achando ela insuportável. E eu posso achar minha mãe insuportável em determinadas coisas, porque às vezes ela é invasiva, às vezes ela está no lugar errado. Ela também não recebeu o carinho, não se sentiu amada pela mãe, pelo pai dela. E de repente ela espera o quê de um filho? Que este filho supra ela em todas as necessidades psicoemocionais, às vezes até de manutenção de vida. Isso é muito pesado para um filho. E um filho, depois que ele cresce, ele pode se defender desse assédio. Então, no seguinte sentido, eu olho para minha mãe, eu vejo todas as estratégias dela de sobrevivência, de conseguir ter carinho do jeito que ela consegue ter, porque ela vai lidar com os elementos que ela tem disponíveis. É o jeito que ela aprendeu a viver, a conseguir o que ela quer, ou a tentar conseguir o que ela quer, porque está saindo meio pela culatra também para ela, né? Então ela também tenta, e ela, com os elementos que ela tem, ela só sabe fazer desse jeito. Então, quando a gente entende que nós podemos estar no lugar de pequenos, então eu devolvo para ela o que é dela, ou seja, eu perdoo no sentido de eu entrego, né? Eu libero. Devolvo para ela o pacote dela e volto murcho para o meu lugar de pirralho. Eu cheguei por último. Isso não é da minha conta, mãe. Eu sinto muito. O seu preenchimento você vai buscar nos seus pais. Ah, mas eles já morreram. Não tem importância. O nosso DNA conta 50% a história do nosso pai, 50% a história da nossa mãe. E a boa notícia é que a sua mãe pode fazer esse caminho em direção aos pais dela a hora que ela quiser. Então, quando você olha para ela, e é bem aquilo, olha, mãe, não dá para falar com você. Você gruda muito, né? Quer dizer, você quer me empurrar para um lugar de grande que não é o meu. Mas, apesar disso, aliás, apesar não, porque o apesar, ele tem um pesar, né? A própria palavra diz,
além do pesar, mas o pesar tem um peso. É mais sutil, é para além das encrencas da minha mãe. Então, quando eu olho para além, aí eu posso dizer, mãe, olha, não dá para a gente ficar perto, porque eu ainda não sei me defender muito bem desse assédio. Eu preciso aprender isso, a ficar no meu lugar, sem permitir que você me empurre para o lugar de grande em relação a você, porque eu não sou o grande. Eu não posso salvar você. Eu posso sempre olhar para você, cuidar de você, do lugar de filho, que olha, que cuida da mãe quando está doente, quando precisa na velhice, mas é um outro lugar, né? Isso é uma sutileza que a gente vai adquirindo, que a gente vai percebendo aonde é esse nosso lugar. E se não dá mesmo, não dá, ok, mas eu amo você mesmo assim. E depois da sua conversa na quinta, eu fiquei bem... Porque você falou a palavra assédio, né? E aquilo na hora bateu em mim. É exatamente isso que eu vivo a minha vida inteira com ela. É o assédio. Ela perdeu o marido jovem, né? Ela era muito jovem ainda, tinha 2 filhos, um de 7 e um de 4 anos, e ela teve que tocar a vida, né? E aí, esse assédio, essa responsabilidade de ser o homem da casa, passou para mim. Ó, você tem que cuidar do seu irmão, você tem isso, você vai... Então, e depois, com a depressão dela, que já vem há muitos anos, eu virei a muleta. A impressão que dava que era isso, você não vai vir me ver, eu tô morrendo de depressão, tô não sei o quê, porque você não vem, né? E aí eu senti exatamente isso, que é o assédio, ela joga tudo aquilo nas minhas costas, né? Então... Você vê, são as ferramentas que ela encontra, as ferramentas que ela... É o repertório, quer dizer, se eu sofro, alguém olha para mim. Isso a gente também aprende na vida, né? Também são umas leituras dela, que ela também entendeu errado, digamos assim. Ela também entendeu do encontro dela com os pais dela aquilo que foi possível. E quantas vezes a gente vê, né, mesmo hoje em dia, né, com pais não disponíveis, os pais trabalhando dia e noite, e esses filhos na mão às vezes de algum cuidador, ou de avô, ou de alguém, né, quando essas crianças também entendem que quando elas desenvolvem estratégias do tipo, quando eu estou doente, meu pai olha para mim. Quando eu estou doente, minha mãe olha para mim. Quando eu tenho um acidente grave, eles olham para mim. Então, por digamos, inconscientemente, essa criança cria essas estratégias para ser vista. E isso, de repente, funcionou com pai e mãe, mas não necessariamente funciona com os filhos. Sim. Então, e a gente fala, né, eu já falei uma vez num programa sobre depressão, a depressão ela é doença de raízes, né? Ela é um vazio de pai e mãe, porque a vida flui do grande para o pequeno, e quando ela encontra quando um pequeno encontra os pais não disponíveis ou carentes, ele também escorrega para um lugar de grande, ou numa tentativa vã de salvar pai e mãe, ou às vezes numa leitura de eu preciso me afastar de você porque isso aqui é pesado demais e eu vou tomar a vida direto de Deus, ou eu vou fazer alguma coisa, eu vou me virar. Então a gente escorrega para um lugar de grande. E é este lugar de grande, né, esse lugar, quando a gente fica aqui neste vazio, esse lugar é um lugar onde o câncer pega. E muitas vezes esse vazio vem de muitas gerações. Às vezes numa constelação a gente coloca, né, por exemplo, a mãe da mãe, e a gente pergunta aqui, né, numa constelação, para essa representante aqui, como ela se sente, ela fala, eu nem vejo a minha filha. E aí ela olha aqui para a mãe dela, e esta mãe fala, eu também não vejo a minha filha. Mas esta filha, digamos, essa filha aqui, ela enxerga a mãe e procura pela mãe. Esta filha aqui enxerga esta mãe e procura pela mãe. Mas ao mesmo tempo, aqui quando chegam 2 filhos, olha, eles até estão caindo. E olha, gente, também não tem, a gente fala que nada acontece por acaso. Quando o bonequinho cai assim, a gente pergunta se aconteceu alguma depressão ou se a pessoa está vazia, porque quando um bonequinho cai, ele traz essa informação de falta algo. Então, quando a gente tem assim um vazio crônico, onde essa mãe não conseguiu tomar a vida dessa mãe, que não conseguiu tomar a vida desta mãe,
que não conseguiu tomar a vida desta, quando a gente percebe esse vazio, de verdade essa mãe está de costas para vocês. Agora, quando eu imagino, isso é muito legal, porque eu não preciso que a minha mãe se resolva para tomar posse da vida. Se a gente imagina que a vida está aqui e que ela flui através dessas gerações para vocês. A boa notícia é que essa vida ela flui íntegra, inteira, imaculada para vocês. Atravessa a sua mãe. As encrencas delas são delas. Agora, quando eu olho e vejo essa grande história de amor frustrado, que também é um amor mal entendido, um amor que não fluiu por algum motivo, e eu posso olhar e dizer, mãe, que bom que meu pai aceitou você do jeito que você era. E que vocês se encontraram antes dele falecer, porque ele também faleceu cedo. E a gente não sabe aonde o seu pai, né? Para onde o amor do seu pai olhava. O que aconteceu aqui atrás? Onde talvez por amor a alguém numa repetição de histórias, ele também foi embora. Do mesmo jeito que você quase foi embora aqui. Né? Onde essas histórias vêm e vão se repetindo. Né? E até que ponto também, depois na minha idade adulta, eu estou também disponível para um relacionamento que dure mais do que o tempo que meu pai ficou com a minha mãe. Porque às vezes também nesse amor pelo pai, eu também posso fazer uma leitura de que eu também não me permito estar na família ou com uma família, num relacionamento, mais tempo do que o tempo que durou o relacionamento dos meus pais. Então muitas vezes a gente vê, e a hora que a gente começa a olhar amorosamente para a nossa história, entende com quanto amor eu quase morri seguindo meu pai, para onde o meu amor olhava nessa hora. E depois quando você diz eu fico, onde você pode escrever uma história diferente no daqui para frente. Então quando a gente acolhe isso e diz sim, assente a toda a nossa história do jeito que foi, porque se um deles tivesse sido diferente, mais inteiro, talvez ele não tivesse encontrado quem ele encontrou. E não seríamos nós aqui. Então, este sim é esse sim mais sutil. Quer dizer, a hora que eu digo sim a tudo exatamente como foi, eu estou livre para crescer e para olhar para a minha vida. E daqui eu tomo posse, né? Eu sinto esse fluxo de vida em mim. E isso é meu. E quando minha mãe me manda os WhatsApps e tudo isso, eu posso dizer, não dá para conviver com você. Porque é pesado. Mas eu te amo e te agradeço pela vida. E isso basta, porque é isso que você falou, né? De repente sua mãe se emocionou e era tudo o que ela precisava. E para você era tudo o que você precisava para o seu coração ficar em paz também. Não é? Como é que você sentiu depois que você mandou esse WhatsApp para ela? Então, na hora, eu fiquei, me senti até bem. Até mandei um print, mandei para minha esposa, né? Mas eu me senti muito mal. Eu me senti, sabe aquele dia de angústia, o dia inteirinho de angústia, no domingo. Porque é do Dia das Mães? Não sei, eu não consigo dizer, eu acredito que sim, mas eu não sei se é isso. Mas foi um domingo horrível para mim, foi horrível, porque angústia. E eu não sei se eu me sentindo mal por eu estar... aí eu volto, eu queria ficar grande, né? Eu ter virado as costas para ela, mas mesmo assim eu mandei a mensagem. Ela não viu a mensagem no dia, ela foi ver só no dia seguinte, porque a velhinha não domina muito a arte do WhatsApp ainda. Claro. Né? Eu até fiquei surpreso que no dia seguinte ela mandou um coração pulsando para mim. Eu falei, nossa, ela sabe fazer isso. Ela sabe mandar GIF, meu Deus. Que legal. Né? Mas assim, no domingo foi um dia muito ruim para mim. Foi muito, muito, muito ruim mesmo. Muita angústia o dia inteiro, né? Daquela de deixar você down mesmo, sabe, de pra baixo, e nem saí de casa, fiquei em casa, né? Mas assim, mas aí na segunda-feira eu já tava legal. Mas até sobre isso é uma coisa legal de falar, porque a gente também... É o câncer brotando? Não, de jeito nenhum. Isso chama fidelidade, digamos assim, é uma fidelidade ao nosso sistema familiar. A gente paga um preço para crescer. A gente paga um preço para virar adulto.
que é justamente o preço da gente se responsabilizar por este virar as costas. E esse virar as costas eu também preciso falar muito sério, porque aqui não é virar as costas a pai e mãe no sentido de eu me desligo deles, agora eu esqueço deles, eles não prestam e eu vou virar as costas e eu vou para a minha vida. Não é, é virar as costas no sentido de deixar de ser fiel em primeiro lugar ao meu sistema de origem. E eu posso ser fiel ao meu sistema de origem no negativo. Na minha briga com a minha mãe, no meu impasse com a minha mãe, nessa briga, eu continuo tendo a minha mãe no negativo. Então, de verdade, eu ainda não virei as costas, porque ela ainda me irrita. Na verdade, eu me irrito com ela, não é ela que me irrita. Uhum. Eu é que dou para ela o poder dela me irritar. Porque se eu olho para ela, mesmo a irritação, mesmo o assédio dela, quando eu entendo tudo isso que acontece, eu posso até dar risada e falar, mãe, yes, você é boa. 10-0 para você, porque de repente você me tira do meu natural estado de harmonia e eu caio na sua. E aí quando eu olho para isso eu falo, mãe, você é boa, você usa os elementos inteligentes que te constituem e essa coisa de querer me colocar a seu serviço, porque é o jeito que você entendeu o amor. E agora, sabendo disso, eu posso dar risada até de eu cair nessa e de eu me sentir incomodado. E esse virar as costas, ele é assim, eu deixo de ser fiel em primeiro lugar a eles. Ou seja, eu olho para eles e dependo deles e me deixo irritar por eles e tudo isso. Fico nesse imbróglio, nesse emaranhamento. E eu passo a ser fiel em segundo lugar a eles. Porque eles são minha família de origem. E aqui eu sinto a força da vida. É como se eu sentisse as mãos deles no meu ombro e com essa força eu vou para a minha vida. Ou seja, eu virei de costas, mas eles estão aqui. Minha mãe no meu ombro esquerdo, meu pai no meu ombro direito, a vida atrás de todos e é aqui que eu estou inteiro. Então eu viro de costas para receber essas bênçãos e para receber esse impulso de vida. E é com isso que eu vou. Então eu viro de costas. Mas esse virar de costas, ele traz uma consciência pesada. Ele traz um sentimento de culpa. Porque agora eu vou para a minha vida. E qual que é a solução? Eu vou para a minha vida em honra a vocês. Ou seja, eu só posso ir para a minha vida, construir algo de bom, porque eu tenho boas raízes. Eu tenho a vida que eu recebi de vocês. Eu tenho boas raízes. E com isso eu sigo. E aqui eu cresço e construo uma copa frondosa em honra a tudo que eu recebi. E mesmo que você, mãe, num primeiro instante, ache que eu te abandonei, no resultado que vem, você vai ver que não foi isso. Porque você vai sentir esse orgulho, você vai sentir que, apesar de eu me defender do seu assédio, me colocar no meu lugar de pequeno, onde é muito mais leve para mim, te devolver o seu lugar de direito de grande em relação a mim, te devolver a dignidade de você ser a minha mãe aos meus olhos, mesmo que por enquanto não dê pra gente conviver muito de perto. E aí tem uma coisa muito legal que você começa a perceber, que ela muda. Porque ela percebe que as estratégias não funcionam mais. Ela vai arrumar e descobrir novas estratégias. E de repente você fala, puxa, se eu soubesse disso antes, eu já tinha começado... há mais tempo. Não tinha me estressado tanto. Exatamente. Mas você está falando aqui, eu estou lembrando, pensando na minha família, exatamente o que minha mãe faz com a gente, a mãe dela faz pior com ela, com a minha mãe e com a minha tia. Né? Então é assim, a minha tia é o contrário, minha tia cozinha para minha avó, deixa tudo prontinho, no freezer, tudo bonitinho, etiquetadinho, como se minha avó fosse a criança. Sim. Né? Então você está mostrando, você está falando e eu estou ligando esses pontinhos aí, vendo o que a minha avó faz e provavelmente o que minha bisavó fazia com a minha avó, não sei, né? Mas minha avó faz exatamente isso, ela faz, eu sou a vítima aqui, eu sou a coitadinha, vocês têm que cuidar de mim, vocês têm que... E minha mãe hoje faz a mesma coisa com os filhos, né? Claro, agora ela espera que como ela se colocou a serviço e ela se colocar a serviço da sua avó, que agora vocês se coloquem a serviço dela. Assim como provavelmente a sua bisavó também colocou a sua avó a serviço. Então, essa é aquela coisa, né? É informação, eu entendi tudo errado.
sua avó entendeu errado, sua bisavó entendeu errado, sua avó entendeu errado, sua mãe entendeu errado. E tudo bem. A boa notícia é que agora a gente coloca em ordem. Que bom que eu sei. Mas independente daquilo que vocês entenderam errado, yes. Eu estou aqui graças aos encontros de vocês. Se você, mãe, fosse uma mulher inteira, talvez você não tivesse escolhido meu pai. E se você, pai, fosse um homem do jeito que talvez eu gostaria que você fosse, talvez você também não tivesse escolhido a minha mãe, você teria escolhido uma outra mulher. Uhum. Da mesma forma, os nossos filhos falam a mesma coisa a respeito da gente, né? Porque todo mundo tem as suas encrencas. As nossas encrencas são missão de vida a gente resolver. Assim como a da sua mãe é missão de vida dela resolver. Agora, quando você se coloca no lugar de filho e vai para a sua vida, você está devolvendo para ela o lugar de grande, quer dizer, você não aceita que ela seja carente, a coitadinha, que ela seja pequena, você empurra ela para cima. Se ela lida com a batata quente dela, ela cresce. É como se você estivesse devolvendo para ela a dignidade e até a possibilidade de dar um salto quântico na vida dela. Entendi. Dar um upgrade. Uhum. Até no jeito dela lidar e se relacionar com o mundo a partir do relacionamento com você. E de repente você fala, puxa, deu vontade de visitar a minha mãe. E de repente você vai visitar a sua mãe. E de repente você se abstém de confronto. A hora que o negócio pesar, tchau mãe, até logo. Cada um segue seu caminho. Exatamente. E isso vai se tornando mais leve. Né? Então, eu te agradeço muito. Imagina, eu que agradeço, sensacional. Por você ter trazido, né, esse questionamento quando eu saí daqui. Para a gente poder elucidar isso. Porque dentro desse trabalho, o que a gente fala? Que a base de tudo é esse tomar pai e mãe. Tomar posse da vida. E isso é um processo. A gente vai tomando essa posse um pouquinho mais, depois um pouquinho mais, depois um pouquinho mais. Então, nesse processo, né, é que a gente vai, digamos, curando todas as nossas feridas, porque tudo está relacionado em algum ponto em como eu entendo a vida. As minhas crenças, meus padrões, como é que eu funciono, e isso vai fazendo todo o resto. Tanto é que um sintoma, quando a gente tem um sintoma, a gente fala que um sintoma, ele sempre tem o nome de alguém excluído da família. Ah, é? Então, quando a gente entende, e o excluído, quer dizer, sempre é ou da família do pai ou da família da mãe. Quando eu tomo a vida exatamente como ela é, quando eu incluo tudo aquilo que pertence, tá tudo certo. As doenças somem, tudo some. E é um processo. Se eu não tivesse conhecido a Uli, eu ia estar com câncer em todos os lugares possíveis e imagináveis. Imagina, agora aqui também com o pai, né? Mesmo o pai tendo ido embora cedo, ainda assim, ele vive em você. E esse tomar pai também, mesmo um menino de 7 anos que perdeu esse pai, e se você permitir e tomar posse desse pai, isso também é muito curador para você. Devolve o lugar dele para ele e volta para o lugar de pequeno, apesar de você ter sido colocado aqui. Não, pai, você é o pai certo para mim e você é o marido certo para minha mãe. E agora eu também, em relação a você, volto para o meu lugar de pequeno e tomo posse da vida. Porque ela flui dos dois para você. Né? Bom, pessoal, então eu agradeço. E vou deixar o meu contato, que eu sempre esqueço de deixar porque eu me empolgo. O meu telefone é 15 991 11 5467, também o WhatsApp é Sorocaba. Se vocês quiserem entrar em contato, eu estou à disposição para sugestões de temas e o que mais vocês precisarem. Muito obrigada. Obrigada, Jair. Obrigado a você, ele foi muito bom, foi muito esclarecedor estar aqui com você hoje. Muito obrigada. Um beijo para vocês.